Fala aí, torcida brasileira que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se, ative o sininho e não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, tá ok? No vídeo de hoje vamos fazer um verdadeiro raio-x sobre o futebol de Camarões. Quer conhecer essa história? Então ó, vem comigo! Os primeiros invasores, homens brancos a pisarem nas terras do atual Camarões, foram, adivinha, os portugueses, liderados pelo navegador Fernão do Pó, em 1472. O lugar já era habitado por um grupo étnico chamado Fula, de origem muçulmana, e que por mais de 300 anos sofreram os horrores do tráfico negreiro, mesmo sem os portugueses avançarem para o interior do país por causa dos constantes surtos de malária. Eu já tive malária! Naquela época, o atual rio Uri foi chamado pelos portugueses de Rio dos Camarões, em virtude da grande abundância do crustáceo naquelas águas. E é por isso que o país se chama Camarões. Em 1884, o lugar começou a ser dominado pela Alemanha, que após a derrota na Primeira Guerra Mundial, viu a sua colônia passar para as mãos de ingleses e principalmente franceses. Em 1960, a parte francesa declara independência com relação à França. 2/3 da parte britânica resolveram fazer parte da Nigéria. Apenas o terço mais ao sul, de maioria cristã, resolveu fazer parte da recém-formada República Federal de Camarões. Em 2017, este mesmo terço resolveu proclamar sua independência com relação a Camarões e criar a chamada República da Ambazônia. Eu disse Ambazônia, não confunda. Porém, o país não é reconhecido por nenhum outro, sem falar que o exército camaronês faz constantes investidas à região para tentar pôr fim aos movimentos separatistas. Camarões é um país situado na costa ocidental africana, cuja capital é a cidade de Yaoundé, mas a cidade mais populosa é Douala. Possui uma área de aproximadamente 475 mil km², o que equivale a 2 estados de São Paulo, e faz fronteira com Nigéria, Chad, República Centro-Africana, República do Congo, Gabão e Guiné Equatorial. Possui 2 línguas oficiais, que são o inglês e o francês. É governado pelo mesmo presidente, Paul Biya, desde 1982. E a base da sua economia é a exploração de petróleo e o cultivo de cacau, café e algodão. 2 pessoas são consideradas ícones da introdução do futebol em Camarões no começo da década de 1920. Charles Lalane, professor e comerciante, e George Goethe, fotógrafo recém-chegado de Serra Leoa. Na cidade de Douala foi formado, já nessa época, o primeiro time de futebol de Camarões, o Atlético Clube de Camarões. Quando joga em casa, a seleção camaronesa de futebol geralmente joga na capital Yaoundé, no estádio Amadou Ahidjo, com capacidade para 40 mil torcedores. Em 1959, foi criada a Federação de Futebol de Camarões. E no ano seguinte, foi realizado o primeiro jogo da história da seleção camaronesa, 9-2 contra a Somália. Houve também a primeira edição do Campeonato Camaronês de Futebol, cujo primeiro campeão foi a equipe do Oryx Douala. Contudo, o time que mais vezes conquistou o Campeonato Camaronês é o Coton Sport, com 15 títulos, sendo o último em 2018. O Campeonato Camaronês da temporada 2019-2020 está paralisado em virtude da pandemia do coronavírus, faltando 6 rodadas para o final. Além do líder Bamenda, o campeonato ainda conta com times como o Coton Sport, o Colombe Lobo, Bambutos, Focho, Young Ports Academy, Fovu Bahan, Union Douala, o SM de Lum, Eding Sport, Apeges Academy, Canon Yaoundé, Stade Renard, Fortuna Mifu, Panthère, Avion Academy, Tener
e Dragon de Yaoundé. Os times camaroneses têm um bom retrospecto quando o assunto é a Liga dos Campeões da África. O Canon de Yaoundé foi campeão 3 vezes. Em 71, quando venceu o Asante Kotoko de Gana. Em 78, quando venceu o Rafia de Guiné. E em 80, quando venceu o Dragons do antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo. 2 times venceram uma vez. O Oryx do Alá, em 65, quando superou a equipe do Stade Malien do Mali. E o Union do Alá, em 79, quando venceu na final o Hearts of Oak de Gana. O time camaronês com mais participações na Liga dos Campeões da África é o Cotton Sport, mas nunca foi campeão. Porém, foi vice-campeão em 2008, quando perdeu a final para o Al-Ahly do Egito. Conhecida como os Leões Indomáveis, a seleção camaronesa já disputou 7 Copas do Mundo e na sua estreia em 1982 na Espanha, obtiveram 3 empates contra Peru, Polônia e Itália. E só foram eliminados na primeira fase porque marcaram um gol a menos que os italianos, que terminaram campeões. Em 90, a Copa foi na Itália e lá estava mais uma vez os camaroneses para assombrar o mundo. O time se classificou em primeiro lugar do grupo, após vitórias sobre a Argentina, Romênia e derrota para a União Soviética. Camarões eliminou a Colômbia na fase de oitavas de finais, mas caiu diante da Inglaterra nas quartas de finais. O melhor desempenho de um africano até então. Em 94, nos Estados Unidos, a participação de Camarões era cercada de bastante expectativa, porém tiveram o azar de cair no grupo do Brasil, obtendo apenas um empate diante da Suécia e derrotas para Brasil e Rússia. Camarões encerrou a sua participação em último lugar no grupo B. Na França, em 98, Camarões foi aquém do que se esperava. Com empates diante de Áustria e Chile e derrota para a Itália, Camarões mais uma vez terminaria em último lugar no grupo. Em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, Camarões voltaria a vencer uma partida em Copa do Mundo. Um empate contra a Irlanda, uma vitória contra a Arábia Saudita e uma derrota para a Alemanha. E os africanos encerraram em terceiro lugar no grupo, apenas 1 ponto atrás da classificada Irlanda. Um fato muito triste aconteceu com a seleção de Camarões em 2003, durante a disputa da Copa das Confederações. Durante o jogo da semifinal contra a Colômbia, o meia Marc-Vivien Foé sofreu um infarto fulminante e caiu quase sem vida no gramado. Apesar dos esforços dos médicos, Foé, ex-Manchester City, acabou falecendo. A França venceu a final contra Camarões e na entrega das taças, as duas equipes se juntaram para prestar a última homenagem a Marc-Vivien Foé. Na África do Sul, em 2010, reacendia a esperança de um time africano chegar longe em uma Copa do Mundo. Mas Camarões decepcionou. Foram 3 derrotas para Japão, para Países Baixos, ou Holanda, como você quiser, e para Dinamarca. E o sonho foi adiado. Em 2014, no Brasil, o desempenho de Camarões também foi ruim. Derrotas para México, Croácia e Brasil puseram fim ao sonho camaronês de chegar às oitavas. Mas quem precisa de Copa do Mundo quando você tem no currículo 5 títulos da Copa das Nações Africanas? Equivalente à nossa Copa América. Camarões conquistou 3 títulos seguidos em cima da Nigéria. Em 84 na Costa do Marfim, em 88 no Marrocos e em 2000 quando a competição foi sediada em Gana e na Nigéria. Camarões ainda seria campeão africano em mais 2 oportunidades. Em 2002 no Mali, quando venceu na final a seleção de Senegal, usando em toda a competição camisas regata, e em 2017 no Gabão, quando superou na final a seleção do Egito. Com 5 taças, Camarões é a segunda seleção que mais venceu a Copa das Nações Africanas, atrás apenas do Egito, que já venceu a competição 7 vezes. Outro motivo de orgulho do torcedor de Camarões é a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Sydney, realizadas em 2000. Na estreia, Camarões, do então jovem Samuel Eto'o, venceu o Kuwait por 3-2 e depois obteve 2 empates em 1-1,
contra Estados Unidos e República Tcheca. Nas quartas de finais, uma vitória histórica contra o Brasil, 2-1. Um Brasil treinado por Vanderlei Luxemburgo e que contava com jogadores como Atílson, Alex e Ronaldinho Gaúcho. Nas semifinais, vitória por 2-1 contra o Chile e vaga garantida na final contra a Espanha, dos então jovens Xavi e Puyol. No tempo normal, empate em 2-2 e vitória de Camarões nos pênaltis por 5-3, e assim conquistava a medalha de ouro olímpica no futebol, a única de um país africano. Com certeza, o maior nome da história do futebol de Camarões é Roger Milá. O ex-jogador disputou 3 Copas e foi a principal peça da campanha de Camarões na Copa de 1990, quando alcançou as quartas de finais. É o segundo maior goleador da história da seleção, com 43 gols em 77 jogos, e conquistou com ela 2 Copas Africanas, 84 e 88, além de 2 Copas da França, uma com o Mônaco em 80 e uma com o Bastia em 81. Mas a coroa de maior artilheiro da seleção de Camarões não poderia ir para outra pessoa, senão para Samuel Eto'o. Eto'o marcou pela seleção de Camarões 56 gols em 118 jogos e conquistou 3 títulos da Liga dos Campeões da Europa, 2 com o Barcelona em 2006 e 2008 e uma com a Internazionale de Milão em 2010, ano em que também venceu o Mundial de Clubes da FIFA. Eto'o ainda marcou passagem no Real Madrid e no Chelsea. Em se tratando de seleções principais, Brasil e Camarões já se enfrentaram 6 vezes, com 5 vitórias do Brasil. O único triunfo africano foi em 2003, na Copa das Confederações, quando Camarões venceu o Brasil pelo placar de 1-0. 2 vitórias brasileiras se deram em Copas do Mundo. Em 94 nos Estados Unidos, quando o Brasil venceu por 3-0, e em 2014 aqui no Brasil, quando a seleção brasileira venceu pelo placar de 4-1. Uma se deu em 2001, pela Copa das Confederações, e o Brasil venceu por 2-0. Houve ainda 2 vitórias em amistosos. Uma em 96 em Curitiba, quando o Brasil venceu por 2-0, e outra em 2018 na Inglaterra, quando o Brasil venceu por 1-0. Em se tratando de seleção olímpica, já houve a já comentada vitória de Camarões por 2-1 nas Olimpíadas de Sydney em 2000 e a vitória do Brasil por 2-0 nas Olimpíadas de Pequim em 2008. No futebol feminino, o Brasil venceu Camarões por 5-0 em 2012 na disputa dos Jogos Olímpicos de Londres. Para terminar, houve ainda um empate em 1-1 em 2003 durante a disputa da Copa do Mundo Sub-17 que aconteceu na Finlândia. E olha que interessante, Camarões já disputou amistosos contra clubes, inclusive do Brasil. Em 66, Camarões venceu o Vasco lá na África por 3-1. O troco do Vasco da Gama veio em 1985, quando o Vasco venceu a seleção de Camarões por 5-0 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. No ano passado, 2019, a seleção de Camarões, que até então era comandada pelo holandês Clarence Seedorf, venceu um amistoso contra o time do Alcorcón, da 2ª divisão da Espanha. Adivinha qual foi o placar? 11-0. 11-0. Esse massacre foi manchete na revista francesa France Football no último mês de junho. A seleção de Camarões é atualmente comandada pelo português Tony Conceição, ex-treinador do Braga, e possui jogadores como o goleiro André Onana, do Ajax, dos Países Baixos, ou Holanda, como você quiser chamar. Os defensores Ambroise Oyongo, do Montpellier, da França, e Nigando Nigadjui, do Slavia Praga, da República Tcheca. Os meias Benjamin Mokanjo, do Jiangsu Suning, da China, e Georges Mandjek, do Maccabi Haifa, de Israel. E os atacantes Kaur Ekambi, do Villarreal, da Espanha, e Vicente Aboubakar, do Porto de Portugal. Talvez você não saiba, mas vários jogadores de lá já passaram no futebol brasileiro. O atacante camaronês Joel foi contratado em 2009 pelo Irati do Paraná. 2 anos depois, foi chamado para atuar no Londrina, clube pelo qual foi campeão paranaense em 2014. Joel ainda jogaria no Cruzeiro, no Santos, onde ajudou o time a ser campeão paulista em 2016.
pelo Botafogo, pelo Avaí e hoje veste a camisa do Marítimo de Portugal. O também atacante Abdel, que no ano passado disputou a segunda divisão do Campeonato do Estado do Pará pelo Paraense Esporte Clube de Marituba. E o volante Steve, que chegou aqui em 2001 e defendeu clubes como Gama do Distrito Federal, Vitória, onde conquistou o Campeonato Baiano em 2003, Portuguesa, Avaí, Guará do Distrito Federal, Macaé do Rio de Janeiro, Goitacás do Rio, Chapecoense, São Bento de Sorocaba, Portuguesa Santista, Comercial de Mato Grosso do Sul, Imbituba de Santa Catarina, Atlético de Alagoinhas, Bahia, até encerrar a carreira em 2014 no Tupã, time da 4ª Divisão de São Paulo. Por fim, o ex-goleiro William Aden, que atuou no Cruzeiro, onde foi campeão mineiro em 94, 96 e 97 e das Copas do Brasil de 93 e 96, ocupando sempre a reserva do goleiro Dida, e também pelo Bahia, onde jogou em 97, antes de jogar em Portugal, no Boa Vista e no Feirense. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era fazermos um verdadeiro raio-x sobre o futebol de Camarões. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se, ative o sininho e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, tá ok? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!